Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Espero mais uma vez encontrá-los bem, se cuidando, se protegendo, né? Evitando aglomerações, se necessário sair de casa, né? Use máscara, álcool em gel, lave as mãos, se proteja. Quando chegar a sua vez, tome a vacina, primeira e segunda doses, porque é isso que vai nos garantir uma imunização completa para que a gente possa sair desse momento e, quem sabe, em breve nos encontrarmos pessoalmente em outro momento. Eu me chamo Rafael Rolim, sou professor, arte educador, brincante, professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Boa noite, estamos aqui mais uma vez para mais um encontro, para mais uma aula. Sempre um prazer poder estar aqui com vocês, discutindo sobre o nosso processo histórico, da nossa cultura popular, do nosso folclore. Folclore esse que, como a gente vem trazendo nesse repertório de encontros e aulas, uma cultura popular, um folclore muito rico, muito diverso, é um folclore e uma cultura popular que muito nos orgulha enquanto pesquisador, artista, brincante, e que faz parte da minha trajetória e acredito que agora também da trajetória de vocês que vêm acompanhando as nossas aulas. Nossas aulas que vêm numa trajetória aí de alguns encontros já. Quem não assistiu, vai lá no canal do Instituto Chico Mota e procura lá. Lá temos também outras oficinas, oficinas de sanfona, oficina de gaita, oficina de renda de bilro, ou seja, temos um conjunto de professores que estão trabalhando aí durante esse processo de pandemia para trazer um pouco mais de arte, um pouco mais de cultura, para que a gente possa, como diz o projeto, né, vencer os preconceitos e poder sair um pouquinho melhor dessa pandemia, né, um pouco mais sabidos, né, como diz o povo na cultura popular, sairmos com um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem cultural, e eu espero estar contribuindo com vocês nesse processo. Já estudamos algumas manifestações, essas manifestações de formas variadas, né, desde a brincadeira do reizado, do coco, da ciranda, dos maracatus, do maracatu cearense, né, passeamos aí por alguns grupos nos últimos encontros, né, grupos que a gente chamou aqui de grupos de projeção, são grupos mais contemporâneos, grupos esses que não nascem diretamente ligados a alguma mestra ou algum mestre, alguma comunidade tradicional, mas que pesquisa, né, como a gente fala no coloquial da cultura popular, bebe na fonte da cultura popular, vai até essas comunidades. Então trabalhamos um pouco com essas manifestações, trabalhamos aí já um pouco de música, para quem vem acompanhando, né, tivemos um pouco de estudo sobre esse teatro popular, sobre essas danças populares, né, sobre um pouco como se organizam essas comunidades, como se organizam essas manifestações, né, tanto no Ceará quanto no Pernambuco. Na aula passada nós tivemos um passeio aí pela Bahia, Salvador, mais precisamente nas festas de Largo, festas essas que são famosas porque são festas relacionadas aos ciclos festivos dos santos católicos. Então tivemos um grande leque até agora, né? E a proposta é que a gente continue ampliando esse leque, levando para vocês um pouco mais de arte e cultura.
E hoje a proposta que eu quero trazer para vocês é não mais trazer dessas manifestações que a gente vinha falando, quem sabe a gente retome algumas delas até o final dos nossos encontros, mas a proposta de hoje é trabalhar com uma outra face, outra faceta, como a gente chama também, né, da cultura popular, do nosso folclore. E aí eu queria trazer para vocês um pouco da literatura de cordel. Então a gente já falou aqui sobre a música, a dança, o teatro. Dentro da música a gente trouxe o canto, a gente trouxe a percussão, né, as próprias letras cantadas. E é nessa parte das letras que eu acho que tem uma relação direta com a literatura de cordel. E aí sempre buscando essas conexões, né, dentro da cultura brasileira, cultura popular nordestina. Então, dentro desse processo, eu trago hoje para vocês um pouco da pesquisa que eu também desenvolvo, porque também sou cordelista. Não sou um cordelista profissional, sou um cordelista amador, eu diria assim, mas já tenho alguns cordéis publicados, então talvez nem tanto amador assim. Ao final do nosso encontro de hoje, vou trazer uma referência que é um cordel, e aí eu vou apresentar aqui para vocês um cordel meu, que eu escrevi, um cordel que eu escrevi, esse aqui foi no ano de 2008, já faz um tempo, mas é um cordel que eu gosto muito. Mas antes de apresentar o cordel, que vai ser ao final, que eu vou recitar o cordel para vocês, eu quero falar um pouco dessas relações que a literatura de cordel, principalmente no Nordeste, porque é onde seria o berço dessa literatura, né? Hoje nós temos cordelistas espalhados, eu diria, pelo mundo inteiro, né? No Brasil temos bastante, mas o celeiro maior dos cordelistas, principalmente se a gente for pegar a parte histórica, se dá também no Nordeste. E aí, mais uma vez, a gente trazendo o Nordeste aí enquanto referência na nossa cultura popular. E aí o cordel, ele tem uma série de histórias, uma série de processos históricos, na realidade, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para que a gente aprenda um pouco antes esse caminho que esse cordel, que essa literatura de cordel trilhou até os dias de hoje, mas principalmente falar de um processo também histórico que ajuda a gente a compreender como é que essa forma, essa linguagem poética, né, por se tratar de uma forma de poesia que alguns chamam de uma poesia matuta, uma poesia estradeira, uma poesia que foi caminhando por esses sertões, passando pelos litorais aí desse Nordeste, mas que hoje você vai encontrar no país inteiro. Então, assim, a primeira referência que a gente tem assim dos cordéis, assim, no senso comum, é aquele varal, né, com os cordéis pendurados, presos a pregadores, né, que é uma cena muito clássica dos cordéis, de quando a gente faz essa referência a essa literatura, né? É sempre esse varal, e alguns pesquisadores dizem que esse nome se populariza, né, cordel, desse cordão, que é uma espécie de varal onde os cordelistas, os vendedores de cordéis, os editores de cordéis, que aí nós tínhamos muitas editoras, hoje menos, mas já tivemos muitas no Nordeste principalmente. Então, essa primeira ideia, alguns pesquisadores não acreditam que seja isso, porque os primeiros cordéis, eles dizem que foram espalhados meio que no chão, naquelas lonas das feiras antigas, né, daquelas feiras que até hoje em alguns bairros a gente encontra, né, as feiras de bairro, e que isso acontecia nas grandes feiras do Nordeste, como na feira de Caruaru, né, que é uma grande feira, uma feira famosa no Nordeste como um todo. E aí isso se replicava, isso acontecia em outras.
Mas eu queria trazer um pouco até antes desse referencial desse cordel, antes mesmo dele ser chamado de cordel. E aí, os pesquisadores, historiadores, que vêm estudando, trabalhando um pouco sobre essa literatura, alguns trazem essa informação, e eu vou repassar aqui para vocês, nesse sentido, que os primeiros cordéis não chegaram nesse formato que a gente hoje conhece, né? de um livreto, né? De um livreto seria um livro pequeno, né? Um livro reduzido, não é aquele, como a gente costuma ver, um livro. Então, o livreto de cordel, que era também chamado por alguns, né? Ele não nasce assim. E ele chega, na realidade, a partir desses pesquisadores, em pequenos fragmentos. São estrofes que vêm nas primeiras expedições ibéricas, principalmente de Portugal e da Espanha, que é onde a gente tem essa influência, não só da literatura de cordel, mas a gente trouxe essa influência aqui para as brincadeiras de reisado, de bumba meu boi, para as brincadeiras que tem essa mistura entre o índio, o negro, essa mistura cabocla, mas também essa influência desse imigrante, né, que seria esse estrangeiro que vem para o Brasil a partir das primeiras expedições lá atrás, né, a primeira, muitos dizem, né, com Pedro Álvares Cabral, mas tivemos outras, e é nesse trânsito Portugal, Brasil, e aí a colônia e a metrópole, e também a influência ibérica da Espanha. Esses pequenos fragmentos de textos, e aí sim, romances históricos, que muitas vezes remete ao período medieval europeu, e aí eu estou falando desse período medieval, 1200, 1300, né, 1400, porque é aí que se dá mais ou menos caracterizado esse período. Ali, na Europa, já se produziam textos, romances, contando histórias, principalmente histórias fantásticas, histórias de reis, histórias de príncipes, princesas, histórias de grandes inventores, histórias de grandes sagas, de exércitos, né? Aí temos aí uma história famosa, né, de Carlos Magno e os 12 pares da França, por exemplo. Foi uma história que foi muito relatada nesses romances que vieram da Europa. E aí, quando você vai falar desses romances, os portugueses chamavam de folhas volantes. Folhas volantes é porque são papéis que eles andam, volante no sentido de andar, como chamava a volante do Capitão Virgulino, né? Do Lampião. A volante tem um sentido, quando fala folhas volantes, são papéis que andam, tal qual os cangaceiros também andavam no sertão, né? As volantes do cangaço. Então já começa aí uma relação mesmo vinda de Portugal, uma palavra que a gente herda da cultura lusitana, né? Portuguesa. Então esses primeiros fragmentos, quando vêm de Portugal, desses romances, que aí, por isso falei que ele não chega já no formato do livreto, já no formato já desse modelo que a gente conhece hoje, mas sim em papéis, folhas, volantes. E quando eles vêm da Espanha, aí eles chamam de pliegos soltos, papéis que também, como papéis que estivessem voando ou andando mesmo, né? Como também as folhas volantes portuguesas. Então é desse primeiro arcabouço, eu diria, desse primeiro material que chega, vindo das primeiras caravelas, nas primeiras expedições aí da Península Ibérica, ali Portugal, Espanha, mas também de alguns outros lugares da Europa. Esses primeiros fragmentos chegam aqui e a população que aqui existia, aí a gente está falando de um período já mais, não no momento do que eles chamam de descobrimento, né, mas da primeira expedição. Não chega em 1500, né? Esses fragmentos começam a chegar no final do século XVIII,
mais provavelmente no século XIX, aí 1800, esses primeiros papéis começam a ser divulgados e eles passam a ser, de alguma forma, uma espécie de folhetim, né? Uma espécie de informativo, como se fossem cartas de um período que a gente não viveu aqui no mundo das Américas, né? Principalmente da América do Sul, mas sim contando as histórias de reinados, de reinos, príncipes, princesas e rainhas que vieram da Europa. Então essas primeiras histórias chegam aqui mais ou menos nesse período, que a gente está falando aqui hoje de em torno de 100, 120 anos, né? Que esses primeiros materiais chegam, não se tem uma data específica, mas se tem alguns poucos registros na história que vão trazer e remeter que seja mais ou menos nesse período, o que eu acho que não seria mais interessante a gente ficar atrás da data do nascimento, porque muito possivelmente ele chegou por vários lugares diferentes, né? Dependendo da época, ele veio pelo porto ali da Bahia, Salvador, pode ter chegado material por ali, pode ter chegado pelo porto do Rio, né? Pode também ter chegado pelo Pernambuco, né? Porque tínhamos alguns portos que tinham uma ligação direta ainda nas capitanias hereditárias, mas isso foi continuando, isso surge lá atrás, mas isso foi de alguma forma por essa relação comercial, inicialmente de exploração, né, da metrópole com a colônia, mas depois numa relação comercial de trocas, mas também de aquisição, né, de insumos. Nós tínhamos aqui, né, para além do ouro, que era muito, né, foi muito ouro que foi embora, né? Tínhamos também a madeira, que até hoje ainda é um problema, né? A questão da exploração e a exploração ilegal, né? Então tínhamos o açúcar, né? Durante um período, aí depois o café. Até hoje nós somos exportadores, um dos maiores exportadores de café do mundo. Então nós tínhamos muitas matérias-primas que trocavam. E é nessa troca que esses fragmentos, esses romances passam a chegar aqui no Brasil. Acontece que esses romances chegam de forma muitas vezes escritas, também chegam pela voz dos cacheiros viajantes, né, dos comerciantes que traziam especiarias, né, aí aquela coisa que vinha do caminho das Índias, né, a coisa dos espelhos, dos brilhos, dos materiais já pré-industrializados que já tinha em parte da Europa, e isso vem para o Brasil. E nesse trânsito é curioso que o cordel chega aqui, né, uma parte escrita, e uma população, principalmente essa população que frequenta, e aí a grande maioria da população brasileira nesse período, o lugar de se fazer comércio eram nas feiras livres, eram nesses grandes aglomerados de comércios que tinham geralmente nos centros dos povoamentos, né, das cidades principais, aí, principalmente essas cidades portuárias, mas que isso depois vai até o sertão, chega no sertão por conta exatamente desses vendedores, né, que a gente chama também de cacheiros viajantes, dessas pessoas que vão comercializar. Aqui hoje no Ceará a gente tem algo muito parecido, que é o galego. O galego é aquele que sai com aquela carrocinha dele, cheia de tudo no mundo, né, de tábua de passar roupa, cabeste de sandália havaiana, panela, lençol, edredom, ele traz de tudo, brinquedo para criança, e ele com aquela cadernetinha, ele vai rodando, né? Isso é muito antigo. E é nesse trânsito que esses cordéis chegam nessas feiras, e aí a curiosidade maior. Como é que ele chegava nessas feiras e esse cordel, sendo escrito, ele para uma população, e aí a gente está pensando final do século XVIII, final do século XIX, aí já início do século XX, estou falando de 1930, 20, 40, boa parte da nossa população não era letrada, boa parte da nossa população não era alfabetizada. E aí como é que se fez tanto sucesso uma linguagem diferente da música? Você escuta a música, você decora a letra porque ela é falada ali.
o que ocorre com o cordel se ele era escrito e a população não sabia ler? Aí tem uma primeira grande curiosidade do cordel, que é muito interessante e fantástico, que é essa parte do cordel ser numa linguagem escrita. Chega aqui nas feiras, aí ele vai encontrar uma outra manifestação, uma outra forma artística, que aí é quando algumas pessoas, alguns comerciantes, alguns desses caixeiros viajantes que já sabiam ler ou que foram aprendendo a ler nesse processo, recitavam os cordéis nas feiras, ainda num período anterior, ainda esses papéis meio que soltos, depois já no formato clássico que a gente conhece. E aí, por exemplo, os tocadores de viola, os violeiros do sertão, dessas feiras que já faziam também sua cantiga, já faziam seus repentes, que eram pessoas que tinham uma memória, né? Que existem violeiros repentistas, emboladores até hoje, eles, com uma memória muito privilegiada, eles decoravam. E aí também eu vou trazer os cegos tanto violeiros quanto os cegos rabequeiros. Os cegos rabequeiros e violeiros, talvez por essa deficiência visual, eles aguçavam tanto a questão auditiva quanto da memória. E aí eles passavam a repetir e até improvisar em cima disso, criar em cima desses materiais que chegavam, desses romances históricos que vêm lá desse período anterior da Europa e principalmente da Península Ibérica, e eles traziam esse material para dentro das feiras, e aí o povo foi também aprendendo tanto a escutar, a decorar, e também tem pesquisadores que vão dizer que esses cordéis, eles ajudaram a letrar, a alfabetizar, inclusive, algumas dessas pessoas, parte da nossa população no sertão, onde a gente já nesse período, que eu estou falando aí, de 1900 até 1950, período que a gente tinha muita dificuldade de escola, principalmente o pessoal mais velho, né? Que já tinha passado desse período de estudo. Então a gente não tinha um processo como a gente tem hoje, de uma boa parte das crianças na escola, os adultos voltando a estudar, né? Os modelos de ensino para criança, adolescente, também para adulto, né? Como a educação infantil, o ensino médio, o EJA, que a gente tem esses projetos mesmos que são ligados ao terceiro setor, projetos sociais que ajudam também na construção da nossa cultura, da nossa educação. Então, assim, esse primeiro período histórico é muito interessante, porque aí, depois de um tempo, esses cordéis que chegaram escritos, esses romances, né, essas folhas volantes que chegavam escritas, passaram a ser faladas. Depois de um determinado período, com o processo de escolarização da população, né, aí a construção já de universidades, passa de novo a um processo escrito. Hoje o cordel está dentro das universidades. Hoje o cordel está dentro das escolas, já de novo de forma escrita, como muito provavelmente boa parte desse material chega ao Brasil nesse período que a gente contou. Então, assim, nesse encontro de hoje, eu queria trazer essa parte histórica, e para que a gente não fique só na parte histórica, que a gente chegue aqui na parte prática da coisa, e eu vou recitar o cordel que eu escrevi, um cordel de minha autoria, e aí o cordel, espero poder no próximo encontro trazer para vocês. O cordel tem muitas possibilidades, tanto poéticas, né, da forma como a rima acontece, tanto quanto também nas questões socioculturais e econômicas. O cordel fala sobre tudo. O cordel fala sobre personagens históricos, sobre momentos políticos, sobre personagens políticos, sobre o papel da educação, sobre o papel da arte, da cultura, da religião. Então vocês vão, num próximo encontro, espero poder trazer para vocês uma maior gama de referências dessa manifestação, dessa linguagem artística muito ligada ao mundo das letras, que é a literatura de cordel. E aí vou trazer para vocês aqui
É um cordel que não é muito curto, mas também não é muito longo, mas espero que vocês gostem da poesia que vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá, vou pedir licença para poder recitar aqui. Eu espero que no máximo em 5 minutos eu consiga recitar esse material, tá bom? Que é geralmente o tempo que ele dura, porque já recitei esse cordel em muitas escolas, em muitas praças, em muitos saraus, em muitas festas de amigos e muitos shows. E o nome desse cordel, vou colocar aqui perto da câmera, chama O Samba Dessa Nação. O Samba Dessa Nação é um cordel que vai falar exatamente sobre a importância aí sociocultural, histórica e educacional e artística do papel dessa manifestação tão importante nossa que é o samba brasileiro que nos constitui. Então vamos lá. Na linguagem do cordel, palavras para rimar, não faltam no meu juízo, doutor pode comprovar. Cantando ou fazendo rima, essa é a minha sina de trovador popular. A poesia matuta, cartilha do meu sertão, contando nossas histórias, letrando a população, apresenta dessa vez, bem ao gosto do freguês, o samba dessa nação. Porém vou pedir licença para nessa casa entrar, licença todos da casa para minha rima passar, esquentando os tamborim, que estamos longe do fim da história que vou contar. O começo dessa história é difícil de achar, pois em todo canto eu procuro e não consigo encontrar a data do nascimento do samba e do seu lamento. Quem souber pode falar. Uns dizem foi na Bahia que o samba nasceu primeiro. Aí os cariocas reclamam, foi no Rio de Janeiro. Para acabar com a confusão, só resta uma explicação. O samba é brasileiro. A origem do seu nome, muitos tentam esclarecer, dizendo veio do samba. Procure, você vai ver. Mas na minha opinião, essa é outra discussão que eu não vou me meter. Se veio lá de Angola, por conta da escravidão, ou se ao contrário, foi forjado nessa nação, o samba que eu estou falando, você entende, é dançando e cantando de coração. Deixemos de lero-lero, simbora logo pro samba, que a festa comece agora, é tempo de gente bamba. A força vem da harmonia, o encanto da magia, quem já sentiu não se engana. E para falar de samba, é melhor ir devagar, porque o santo é de barro, caindo pode quebrar. Começa por pitiguinha, ataúfo e batatinha, cada qual de admirar. Lembro Nelson Cavaquinho cantando a sua maneira, Carlos Cachaça e Cartola, velha guarda da Mangueira. E ainda tem Jamelão, entoando com emoção o seu canto de primeira. Na composição de samba, tem artista pra valer. A lista não se acabou, se acalma e você vai ver. Zequete, Dong e Candeia, no samba não tem pareia, escute que vai entender. Aumentando a relação dos sambistas afamados, João da Baiana iniciou, aqui deve ser lembrado. Chico Buarque de Holanda complementa essa banda de músicos consagrados. Quero falar de um homem que hoje já está no céu, um sambista especial lá de Vila Isabel. Seu nome está na história, sua música na memória, salve o malandro Noel. A turma lá na Bahia também tem o seu valor. Já falei de Batatinha, que há muito Deus levou. Tem Ederaldo Gentil, dos maiores do Brasil, mas seu canto se calou. As mulheres fazem parte dessa festa popular. Salve, salve, tia Ciata, baiana de admirar, com seu dom de quituteira no samba foi a primeira, a mais afamada que há. Depois vieram também Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Elegância que reluz, Clara Nunes e Dona Ivone, partideiras de renome que a poesia traduz. Para completar a lista, tem Elisete Cardoso, Nara Leão, Marisa Monte, com seu canto primoroso.
Alcione e Bete Carvalho não brincam no seu trabalho onde o samba é majestoso. Meu povo, o Brasil é muito rico de cultura popular. Em todo canto tem samba, é só saber procurar. No boteco da esquina, a festa não discrimina. Quem quiser, pode chegar. Amigos e velhos parceiros, os músicos e os convidados fazem da roda de samba espaço divinizado. Na formação do sambista, seja baiano, paulista, é lugar de aprendizado. Aqui vou pedir licença para homenagear o samba do Zé Bezerra, aqui do meu Ceará. E meu amigo Carlão, com sua resignação na arte de festejar. Mas ainda não acabou essa breve homenagem, estava faltando o seu Regis, compositor de coragem, lá no bar O Rumo do Vento, de longe ouço o lamento e o canto da malandragem. Ainda bem, meu compadre, minha comadre, que tem gente de valia apoiando o nosso samba da favela à academia. Vou dizer para o senhor, onde o samba chegou, até Deus duvidaria. Imagine, meus amigos, que o samba ultrapassou os muros das faculdades, na sala de aula entrou, virou tema, quem diria, até de monografia para mostrar o seu valor. Do passado ao presente, do rádio à televisão, hoje com a internet e a tal da globalização, o samba tem seu lugar, resiste sem descansar na força da tradição. Nesta festa secular, repleta de alegria, celebração da amizade, do amor e da poesia, quando bate um violão harmonizando a canção, vai até nascer o dia. Um templo de gente simples a sorrir e a cantar, morando na filosofia, sabendo se respeitar. Quando uma cuíca chora, quero ver quem vai-se embora antes da festa acabar. Tá acabando. Chamem todos os amigos, venham brincar para valer, tragam consigo o respeito e a vontade de aprender. Na batida do pandeiro, o sambista partideiro nos ensina o que é viver. Vou ficando por aqui, que o samba tá me esperando. Quem quiser, venha comigo, é bem ali, tá chegando. Que o surdo na marcação ecoa no coração de quem estiver escutando. A todos que estiveram, e a todas que estiveram, e a todos que estiveram comigo nessa jornada, agradeço com carinho a atenção dispensada. O cordel acaba agora, mas já ouço, lá de fora, o samba e sua batucada. O cordel é o samba dessa nação, a autoria é meu codinome, Alemão do Ceará. Alemão do Ceará é um apelido que eu criei para mim mesmo, eu morava em São Paulo. O paulista, quando vê um galego do olho claro, ele chama de alemão. Aqui a gente chama de galego. No Rio de Janeiro a gente chama de russo. Então eu, cearense, morando em São Paulo, com o apelido de alemão, quando eu começo a escrever meu primeiro cordel, eu digo, eu já sei meu codinome, como muitos cordelistas têm, né? Patativa do Assaré, isso não era o nome dele, era o codinome dele de cordelista. Roxinol do Rinaré, outra ave que canta, né? Que tem a ver com os cantadores, os trovadores do sertão. E esse é o meu codinome, Alemão do Ceará, o samba dessa nação. E eu vou ficando por aqui hoje, com muita emoção para rimar. E deixo vocês aí com mais uma aula, essa sobre a literatura de cordel. Vai lá no canal do Instituto Chico Mota, dá aquele like, curte, divulga com os amigos e até a próxima aula. Tudo de bom, uma boa semana para vocês.